Ministros do STF e governo preocupados com o relatório da OEA. A análise é da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo e da Band News, que traz uma matéria, uma análise muito interessante e um relatório que pode não ser muito agradável para o governo brasileiro e principalmente para o STF, que se prepara para julgar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sobre os atos do dia 8 de janeiro. Mônica Bergamo, jornalista da Folha de São Paulo e Band News, coloca assim na matéria: ministros do STF e governo desconfiam de relator da OEA para a liberdade de expressão. Temor é de que cartas marcadas e uso de eventuais críticas para politizar julgamento de Jair Bolsonaro. E a análise que traz aqui é muito interessante, eu quero fazer aqui de forma bem objetiva o que ela diz, e é mais ou menos o que eu penso, porque é o seguinte, vamos fazer aqui uma análise completa desde a chegada desses membros aqui, do relator Pedro Vaca aqui no Brasil, até a sua saída. Muita gente não acredita, acha que não vai dar em nada, já divulgaram aí, inclusive, que membros são ligados a Gilmar Mendes, enfim, né, já falamos sobre isso, mas a análise feita com as declarações do relator chama atenção e traz expectativa, claro, de que seja um relatório no sentido de denunciar o que está acontecendo aqui no Brasil. Primeiro, estiveram no STF, reuniram com o STF, ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, Alexandre de Moraes. Muita gente achou ruim, mas é natural. Eles vieram aqui para ouvir os chefes dos três poderes, ouvir todos, ouvir as vítimas, ouvir a oposição. Isso aí é normal. Em um julgamento, em um relatório, você não vai ouvir só um lado, porque senão não é uma decisão justa. Então, até por aí, normal, porém muitas pessoas acabaram criticando. Posteriormente, reuniu-se com a oposição, com as vítimas, e aí foi muito impactante. A família do Clesão, que foi morto na prisão, senador Magno Malta, Gustavo Gayer, depoimentos fortes que foram deixados ali naquela reunião, e, posteriormente, o relator se reuniu com membros da base do governo. E aí, o que chama atenção são as poucas declarações que esse relator deixou aqui antes de finalizar os trabalhos aqui no Brasil. Primeira declaração que chamou muita atenção é que, após sair da reunião com a oposição, depois de ouvir tantas coisas, tantos relatos que impressionantes, e aí parabéns à oposição, porque a gente critica, mas tem que elogiar quando o trabalho é bem feito, e foi um trabalho muito bem feito. E aí, depois de ouvir tudo, ele respondeu o seguinte para os jornalistas: o tom dos relatos é realmente impressionante. E disse ainda que tudo isso será avaliado com calma. E aí, muita gente ficou na expectativa, deu para perceber que ele ficou muito impactado com os relatos, e posteriormente foi perguntado a ele também como foi a reunião com o STF. E a resposta dele foi muito seca. Segundo o Pedro Vaca, o relator, disse que foi satisfatória. Afirmou que os magistrados publicaram a voz deles. Agora teremos a nossa voz. Muito seco e não elogiou a reunião, não falou que foi impressionante, nem nada de impactante. Então, segundo o que traz a jornalista, segundo o que já debatem lá em Brasília, é que esse relatório pode vir como uma bomba aqui no Brasil, principalmente no momento que o STF se prepara para julgar o Bolsonaro. E aí um relatório desse, da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, da OEA, né, Organização dos Estados Americanos, que pode evidenciar uma perseguição política, um cerceamento da liberdade dos brasileiros, atitudes ilícitas que estão acontecendo aqui por parte do judiciário, isso aí vai ser uma bomba e com certeza vai modificar todo o trâmite processual, vai sim gerar questões políticas, vai sim impactar no julgamento, por quê? Porque é um organismo internacional, o qual o Brasil é signatário, que vai estar relatando sobre as condições da justiça brasileira. Então, existe uma expectativa muito grande e, ao contrário do que muita gente pensa, ao menos lá em Brasília, os sinais são de que esse relatório vai vir de forma assim a criticar pesadamente
o que está acontecendo aqui no Brasil em relação às decisões tomadas pelo STF, principalmente aos perseguidos políticos aqui no Brasil, dentre eles Jair Bolsonaro. Lembrando também que quem financia aí esse departamento aí da liberdade de expressão da OEA é Washington, é os Estados Unidos, e eles querem uma resposta satisfatória. Vamos aguardar. Finalizado, agora a gente volta com o relatório, quando tiver o relatório e os impactos desse relatório aqui no Brasil. Compartilhe o vídeo, deixa a curtida e já segue aí também.